O abandono de pai, quando ainda somos crianças, ainda assim eu que construí isso em mim? Porque eu me senti rejeitada nesse ponto. Foi a pergunta que veio. Ok. Eu vou trazer um exemplo um pouco simples, tá bom? Mas vamos lá. Uma criança de 5 anos que está no seu colo começa a fazer malcriação e, em razão da malcriação, ela te bate no rosto. O que você faz? Possivelmente você segura o bracinho da criança e diz para ela: não faça mais isso. Mas você fica com raiva dela? Você fica irada? Não. Por que não? Porque você compreende que a criança, naquele momento, ela não tem muito entendimento. Ela ainda não sabe o perigo de fazer isso. Você está numa roda de amigos e um amigo seu, muito bêbado, começa a fazer malcriação e te dá um tapa na cara. Mas é muito seu amigo. Você segura a mão do seu amigo, fala com ele com um pouco mais de irritação e diz: não faça mais isso. Mas você fica com raiva dele. Ele está muito bêbado. No outro dia vocês estão juntos bebendo. Espero que não, mas tudo bem. Vamos lá. Num outro dia você está numa roda de amigos, chega um estranho e te dá um murro na cara. O que você faz? Possivelmente você vai pegar e vai dar um murro nele. Por que nas 3 situações você agiu diferente? É a mesma coisa. Todos te bateram no rosto. Você agiu diferente porque em cada situação você colocou o seu entendimento para justificar ou não a ação do outro. Da criança você não se irritou. Com seu amigo você se irritou, mas era seu amigo, tá tudo bem, obrigado. E com estranho você saiu brigando. 3 atitudes diferentes. 3 escolhas de como você quis agir na mesma circunstância. Aí vocês falam assim: mas o abandono para uma criança é extremamente traumatizante. Não discordo. Não discordo. É traumatizante. É sim. Mas nós não podemos esquecer que no momento em que nós, crescendo, a gente flagra, como a Marcela falou, a gente flagra o sentimento que estamos carregando, nós temos a capacidade de fazer essas escolhas. Lembra das 3? Como que eu quero encarar isso? Uma criança, ela pode encarar: meu pai saiu de casa porque ele não me ama. Vai ter essa sensação de rejeição, sim. Mas ao crescer, você angariando mais entendimento, você pode, através de um trabalho íntimo, você pode entender que este abandono não teve nada a ver com você. Teve a ver com ele. Com a falta de comprometimento dele. Com o medo dele de se responsabilizar pelas coisas que ele construiu, inclusive um filho. Vocês entendem a diferença? Possivelmente essa criança que se sentiu abandonada e foi tão intenso a ponto dela não estar conseguindo lidar com isso, é porque esta sensação de rejeição não veio dessa existência. Essa sensação de rejeição já está mais do que construída no seu coração. E o que você está vivenciando agora é uma tentativa de, numa rejeição dessa existência, você utilizar todo o seu conhecimento moral, espiritual, intelectual, para que você possa compreender que a atitude do outro não pode te afetar tão profundamente a ponto de você dar a ele a sua felicidade e ficar sem ela.
Então, quando eu afirmo que a rejeição, ela vem de uma atitude, é um fato. A atitude do outro é um fato. A minha atitude é outro fato. Mas, principalmente, sentida intensamente quando eu já fortaleci em mim, o fortaleci, que é o sentimento da rejeição. Estão entendendo? Mas lembra quando eu comecei a falar que o sentimento da rejeição, melhor, que a nossa palestra de rejeição era para libertar? Lembram disso? Não se preocupem, a promessa é dívida, até o final eu consigo fazer isso com vocês, ok? Mas o que eu quero que vocês entendam é, antes de mais nada, que nós somos os primeiros responsáveis por a gente buscar a melhor interpretação das ações que estão acontecendo em nós e ao nosso redor, para que a gente possa expurgar o sentimento da rejeição. E a primeira coisa que eu quero perguntar a vocês é o seguinte: quantas crianças em situações semelhantes reagiram de formas diferentes? Muitas, não é? Muitas crianças, elas, não estou dizendo que não houve sofrimento, não é isso, mas reagiram de forma diferente de outras tantas crianças, porque cada criança é um indivíduo. Como eu coloquei bem no início, a rejeição é um sentimento. E se é um sentimento, gente, está em nós. Ela é criada por nós, mas não significa que seja fácil nós moldarmos aquilo que nós já criamos em nós. Quantas vezes, até adultos, em razão de um relacionamento que não deu certo, a gente abraça tão forte a ideia da rejeição que nós temos dificuldade de começar um outro relacionamento. Até evitar outros relacionamentos com medo de sofrer como sofremos antes. Até adultos. Imagina uma criança que está em plena formação. Então aqui eu não estou, vou voltar a dizer, eu não estou menosprezando nenhuma dor, nenhum sofrimento. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que quanto mais nós conseguirmos abraçar tais sentimentos como nossos, a entender que eles existem em nós e não no outro, nós tomamos as rédeas do que nós sentimos e do que nós podemos trabalhar em nós mesmos para chegarmos à nossa liberdade. Porque se eu colocar que a rejeição ela está no poder do outro, eu tenho que cruzar os braços e toda vez que alguém fizer alguma coisa comigo eu vou sofrer. Mas a partir do momento que eu chego e falo o seguinte para mim: eu criei uma crença, e esta crença não importa quando foi que eu criei, foi no passado porque eu a tenho hoje. Eu criei uma crença e esta crença me faz acreditar que eu sou alvo de muita rejeição. Se eu começo a entender que essa crença é minha, eu tenho capacidade de lapidá-la, moldá-la e fazer com ela o que eu quiser. Não importa que demore muito tempo, mas ela é minha. Está no meu poder e não no poder do outro, para que eu me inutilize para trabalhar o que está em mim. É isso que eu estou trazendo para vocês. Mais do que claramente. O sentimento de rejeição, gente, é nosso. O outro pode me rejeitar, mas esse é problema dele.
Se eu sofrer com a atitude dele, possivelmente é porque essa outra pessoa, ela é preciosa para mim. Mas ainda assim o problema é dele, é dessa pessoa. Se ele quiser me rejeitar. O problema é quando eu vejo a rejeição do outro, eu a abraço e eu ainda somo a rejeição dele e a minha própria rejeição. Como se ele tivesse a verdade absoluta nele, dizendo que eu não presto. É isso que eu quero para mim? Porque nada do que ele me falar, como tapa no meu rosto, nada do que ele me falar vai me atingir se eu não quiser. Mas volto a dizer, a partir do momento que eu já tenho este sentimento em mim, como a Mônica colocou, um buraco em mim, e se essa crença ela é tão forte em mim, é claro que eu necessitarei de auxílio externo a mim para que eu possa ir trabalhando isso. Por quê, gente? Vou explicar. Porque este processo de rejeição que eu construí em mim, eu não construí assim. Eu o construí devagar. Eu fui construindo a cada experiência que eu tinha e que eu achava que as pessoas não gostavam de mim, que não me queriam ao seu lado, que eu não prestava para nada. E se eu fui construindo isso e fortalecendo essa crença dentro de mim, eu vou necessitar de um tempo para que eu possa, sabe? Sabe quando você quer quebrar um muro muito forte que você construiu, o que você faz? Se você só tiver aquele... Ih, agora ferrou. Eu não sei o nome daquilo. Aquele prego enorme, grande, que você bate o martelo. Como é o nome disso, Joel? Você que é... Joel que é cultura, né? Eu não sei como é que é o nome daquele prego enorme que você bate assim e quebra o muro. Eu não sei se eu tiver aquilo ali, quanto tempo esse meu muro, em quanto tempo esse meu muro cairá. Mas vamos dizer que eu já estou nesse processo de lapidação de mim mesma em razão desse meu flagrar de rejeição, né, desse sentimento de rejeição em mim, então significa que esse prego enorme, que eu esqueci o nome, ele hoje já deixou de ser um prego enorme, e o martelo, e se tornou talvez uma pequena britadeira, aonde com as minhas ações mais efetivas, eu consiga quebrar a parede mais rapidamente, mas ela ainda está ali, gente. Porque a cada vez que eu sentir isso, é como se eu estivesse colocando tijolo. E aí, no momento em que eu flagro que eu acabei de botar um tijolo, talvez eu consiga tirar metade dele. Ou o tijolo inteiro, quem sabe. Bom, existem ferramentas pequenas que quando você toca no ponto certo, você quebra toda uma estrutura. O problema é que nós nem sempre sabemos qual é o ponto certo. E nós vamos ficar tentando atingir o ponto certo com aquele pequeno instrumento. Vamos trazer algumas avarias a esse muro com aquele pequeno instrumento? Vamos. Vamos conseguir quebrar alguns pontos a ponto de não ficar tão forte? Vamos. Mas para que eu possa fazer esse sistema que você acabou de dizer, de colocar, bater no ponto certo para que você quebre toda uma estrutura rochosa, eu preciso do conhecimento profissional. Então, este exemplo que você está colocando agora, ele é mais do que certo, e o conselho é esse que nós temos que dar, é que às vezes a pessoa, o dano, ele está tão profundo que às vezes a pessoa precisa exatamente de ir a um profissional para ele dizer, o ponto é aqui. Vamos tentar aqui, esse ponto aqui é o ponto que a gente tem que trabalhar.